Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Eu sou escultora de formação, nasci em Lisboa e estudei na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Tenho trabalhado essencialmente o corpo feminino na escultura, o corpo humano na escultura, tanto o feminino como o masculino, e tenho trabalhado em ferro, que foi uma das tecnologias da qual me especializei. Neste momento estou a viver em Penha Garcia, uma aldeia do concelho de Idanha Nova, e continuo em prática com a escultura e neste momento sou também padeira e pasteleira em registro artesanal. Como escultora, então, trabalho o corpo humano. Este foi um exercício da figura humana em barro, em 2007, ainda estava eu a fazer a licenciatura. Este trabalho chama-se Outra Direção, foi uma escultura proposta em concurso em parceria com o Museu da Presidência, foi a comemoração do 10 de junho em 2008. O tema era a diáspora, desse ano das comemorações, e a escultura tinha como tema a outra direção. Sempre fui uma escultora que, para além de, como veem, trabalhar o corpo humano, que é muito ligado ao academismo das belas artes, também sou uma escultora em que gosto de fazer e de pôr as mãos nos materiais, de sentir os materiais e ao mesmo tempo as formas que despletam do material e da minha relação com o material. Outra escultura do mesmo ano, como exercício de final de licenciatura, foi a introspeção. Como veem, também foi utilizando a mesma linguagem, as barras de ferro. É uma escultura com cerca de 2 metros. O Cavaleiro Templário é uma escultura que neste momento está no Centro Cultural Raiano. Foi uma proposta de também final de licenciatura, uma exposição que foi proposta à Câmara Municipal de Idanha Nova sobre os castelos templários. A exposição teve como título Os Contemplários, esteve aqui patente no Centro Cultural. Fizemos então uma abordagem aos castelos templários, às comendas, e teve então este cavaleiro como à entrada da exposição. Penha Garcia, porquê ter deixado Lisboa e ter vindo para Penha Garcia? O meu avô materno é natural de Penha Garcia, teve a sua vida até aos 12 anos chamado no Monte Trigo, que faz parte da Serra de Penha Garcia, porque antigamente todos os nossos campos eram habitados por famílias, depois trabalhavam os campos, havia muita agricultura e ele veio de uma dessas famílias. Só que dos 10 irmãos ele sempre foi o mais preguiçoso e nunca teve vontade, nem nunca se adaptou à vida do campo, e logo cedo, primeiro foi para Castelo Branco e depois foi logo para Lisboa, onde se fixou, casou-se, teve os filhos e os netos. O contacto que eu tinha com Penha Garcia era nas férias do verão, quando vinha passar uns dias de férias. Sempre que vinha a Penha Garcia, vinha então ver a família que cá ficou, alguns primos, tios. Em Penha Garcia sempre tive o contacto com a natureza, coisa que nós em Lisboa não conseguimos ter. Tínhamos a possibilidade de fazer as rotas, que por aí temos dispersas por todo o concelho. Depois o contacto com os animais, neste caso com cavalos, e depois em particular, que uma coisa que sempre me fascina muito, que nós muitas das vezes vamos pelas estradas em Idanha e temos que parar porque temos um rebanho de ovelhas a passar. E são tudo realidades que eu nunca tinha ao pé de mim e achava sempre tudo muito fascinante ver todos estes elementos no meu percurso. A da natureza também sempre me fascinaram as paisagens, que aqui tinha o pôr do sol, o nascer, os moinhos, que aqui poderemos ver, não sei se tiveram já a oportunidade de ir visitar os moinhos de Rodízio em Penha Garcia, mas sempre tive uma grande paixão por Penha Garcia e era sempre com muita tristeza que tinha que voltar para Lisboa, porque esta terra dizia-me sempre alguma coisa. E depois também a participação da parte cultural, de tudo o que Penha Garcia tem para oferecer, ter sido também um lugar templário, das festas templárias que têm sido recriadas. Neste momento sou mais reconhecida por ser a escultora padeirinha.
Continuo então a fazer as esculturas em ferro e o ter deixado de Lisboa e ter vindo para Penha Garcia, só a escultura não era suficiente e então o forno comunitário em Penha Garcia sempre funcionou, porque em Penha Garcia sempre tem fama pelo seu pão. Há uns anos atrás todas as pessoas amassavam o seu pão em casa e iam cozê-lo depois aos fornos comunitários que existiam nas aldeias. Penha Garcia também foi uma dessas aldeias, tinha um conjunto de 6 fornos comunitários, os campos eram sempre trabalhados, havia sempre presente o ciclo do pão, onde havia a ceifa, neste caso do centeio, porque antigamente o pão que as pessoas comiam era de centeio por ser o cereal mais barato e fazia parte da alimentação diária o pão. E as pessoas então tinham trabalho no campo do semear, depois tinham a época da ceifa, o malhar o centeio, que depois de fazerem os molhos espalhavam-nos todos no chão, tinham depois com rodos de madeira fazer a separação da palha com o grão, depois faziam a medição do centeio nos alqueires, que são esta ferramenta aqui de madeira, e depois então é que o ensacavam em sacas, carregavam os burros com as sacas e depois os burros iam até, depois ia o centeio para os moinhos para depois então fazerem a farinha. Os moinhos que existem em Penha Garcia são de rodízio, são as pedras, as mós são movidas à água que vem pela barragem. Este elemento aqui, só ele é lindíssimo, é o chamado rodízio, e em Penha Garcia há este conjunto todo de moinhos, neste momento agrupados, que funcionam então a rodízio, e as pedras, as mós, para moerem a farinha, mexem através do movimento da água. As sacas então que vinham carregadas, carregava-se depois aqui, ao que estava, são as pedras que fazem a moagem da farinha, que depois eram então cheias as sacas, e as sacas eram depois transportadas para os moinhos através dos burros, que eram os meios de transportes que existiam na altura. Os moinhos são espaços museológicos lindíssimos, porque apesar de fazerem a moagem da farinha, eram espaços que também eram habitados por famílias. Viviam os chamados moleiros, que faziam as farinhas e ao mesmo tempo viviam, e nos moinhos em Penha Garcia nós temos a particularidade de, quando os visitamos, encontrarmos os artefactos que faziam parte do cotidiano dessas pessoas. Neste caso encontramos os materiais ligados à farinha, as peneiras, os alqueires. Este elemento aqui chama-se torno, que antigamente as pessoas faziam um pão que era sempre passado neste torno 13 vezes. O tabuleiro de madeira, umas pás, isto tudo, quando formos a Penha Garcia, quem tiver essa oportunidade pode encontrar todos estes artefactos. E aqui podemos ver a parte do seu cotidiano, da vida de lazer, em que tinham estes elementos aqui, a chamada cantareira, são umas prateleiras em madeira, onde as pessoas penduravam os pratos, as louças de esmalte, tinham os móveis, bancos, mesas, tudo em madeira. Este elemento aqui, por exemplo, era onde punham a água para ficar fresca. Isto aqui chama-se braseira, que é onde as pessoas faziam o lume, depois punham aqui as brasas e era o seu sistema de aquecimento. Como podemos ver, as pessoas aqui pelo telhado, as telhas estão a telha vã, como assim se chama, sem proteção, portanto vemos que não são as casas com sistemas de conforto que nós estamos habituados aos dias de hoje. Como eu referi, então as farinhas vinham para os fornos. Em Penha Garcia existiam 6 fornos comunitários a trabalhar, onde as pessoas amassavam pão em casa e depois traziam para o forno a cozer. No forno havia sempre um casal responsável pelo forno, em que o homem ia ao campo com o chamado macho, que era o burro, pescar a lenha, que na altura eram as estevas ou charas,
porque os campos tinham que estar sempre limpos e era essa a lenha depois que era aproveitada para os fornos. A senhora ficava no forno a pôr a lenha, a controlar o fogo, a aquecer o forno e ao mesmo tempo a organizar as vindas das pessoas ao forno para cozer. Fazia uma calendarização. Todas as pessoas que iam cozer o pão ao forno deixavam um pão, que era chamado à poia, como fosse de esmola ao trabalho do forneiro e da forneira. Esse pão era depois ou vendido para alguém que precisasse, ou então havia a troca de géneros e a forneira trocava esse pão por outros bens alimentares ou por qualquer coisa. Essa prática perdeu-se, as pessoas hoje em dia já não amassam pão em casa, as famílias também ficaram mais diminuídas porque foi tudo para as cidades e também entretanto surgiram as padarias e os supermercados. Penha Garcia é muito famoso pelo seu pão, neste momento tem 4 padarias e nós com o forno comunitário onde ainda fazemos todo o processo tradicional, o pão amassado à mão e cozido em forno de lenha. O forno sempre teve a funcionar, apesar das padarias terem surgido, sempre funcionou como uma padaria artesanal, com outras senhoras. Entretanto, essas senhoras ficaram com a idade, preferiram acabar com a atividade, o forno teve encerrado e então eu vim reabrir o forno e continuar com esta tradição que entretanto já se tinha perdido. O forno, podemos ver que nós também temos a cantareira, como encontramos nos moinhos. Encontramos aqui as peneiras, que eram antigamente toda a gente passava a farinha antes de fazer o pão. Encontramos também alguma louça de esmalte, como antigamente, e a particularidade é de também termos estes bordados, que antigamente as pessoas não tinham dinheiro para comprar linhas nem panos para bordar, e então com papel faziam os recortes para imitar as rendas e para poderem ornamentar a sua casa. Estes bordados eram todos feitos à mão com tesouras. O forno onde eu estou a trabalhar é um forno que já, apesar de ser comunitário, sempre fez parte de uma família privada. Tem a particularidade de ter a abóbada em granito. Não sei se conseguem verificar que aqui a abóbada são as pedras enormes em granito, porque por norma todos os fornos têm a abóbada em tijolo. Tem cerca de 3 metros de diâmetro. Aqui sou eu a amassar o pão em maçaras de madeira. Isto aqui já é o pão a crescer e já é o pão cozido. E assim terminamos o ciclo do pão. Antigamente então plantava-se o cereal, ceifava-se, malhava-se, que eu esqueci-me há pouco de referir, separava-se, ensacava-se, levava-se para os moinhos, a farinha era feita, no forno o pão era feito e cozido até chegarmos ao produto final. Hoje em Penha Garcia podemos então acompanhar um pouco do ciclo do pão, a fase inicial do plantar não, mas podemos então ver o trabalho da moagem da farinha e depois ao visitar o forno consegue-se também ver e sentir-se o processo da execução do pão no forno. Este projeto também não fazia sentido sem a ajuda da minha ajudante, que tem sido a minha mãe, e por exemplo, aqui foi um artigo que foi escrito pela Catarina Martins, numa revista do Jornal Público, em dezembro do ano passado, que fomos uma das histórias de como combater o desemprego e o ter deixado as cidades e voltar para o campo para não deixar morrer as tradições das aldeias. Entretanto, conheci a Cristina Rodrigues pelo caminho e fui convidada para participar no grande Museu Rural do século XXI, em que a primeira proposta para o Museu Rural foi a pega, uma escultura em que representa uma figura feminina, mais ou menos à escala real, com 1,70 m, e a pega é uma mulher forcado. É a controvérsia de que estamos sempre habituados na tourada, por exemplo, a ver um homem. Na escultura também a maior parte dos escultores são todos homens. Em Idanha, no Conselho, ainda há a tradição de que o homem é que é o centro da família e é sempre a única voz que se pode ouvir e as mulheres não têm tanto a sua opinião de voto. A escultura acaba então por ser um pouco esta minha passagem de ter deixado Lisboa e de viver na Idanha, e também este meu percurso, tanto na escultura como depois a minha presença
a minha atividade e a persistência em não querer deixar de estar a viver em Penha Garcia e ir viver para Lisboa. Isto é outra vista da Pega, e a outra foi outra escultura, um conjunto escultórico que foi agora a proposta para o MUT, um conjunto de duas mulheres também, em que tem o título Apenas Existe a Partir do Outro, que está relacionado com a questão do ciclo do pão, da minha atividade enquanto pradeira, da questão de estar no forno, do ensinamento, porque eu nunca tinha feito pão na vida, nem nunca tinha feito bolos, nunca tinha dominado um forno, não tinha o mínimo conhecimento de como é que aquilo se fazia, e por persistência disse, isto tem que ir para a frente. E a partir de experiências, de boas e más, lá consegui chegar ao produto final. E tem a relação que houve também no forno da passagem de conhecimento de gerações, porque ainda hoje tenho uma senhora, que é a Alice, que nos tem acompanhado diariamente para ver se tudo corre bem, se as coisas saíram bem, se o que é que saiu mal, levar um castigozinho para que a coisa melhore no dia seguinte. E esta passagem de gerações, de nós não conseguirmos fazer as coisas sozinhos e precisamos de comunicar com os outros e de aprender com os outros. E é então o trabalho de equipa, em que eu sozinha não consigo, tem que ser sempre com o outro. Another view. And obrigada.